Então, eu venho falando de construção de riqueza, de construção de patrimônio, de ter liberdade financeira, de criar uma renda extra, uma renda passiva, ou seja, aquela renda que não depende de você estar lá trabalhando, seu esforço físico, presencial, né? Ou seja, você tem o seu trabalho, que gera uma renda, e você tem outros investimentos, que esses investimentos geram renda mensais para você, e aí você fica mais tranquilo. Caso você vier perder os recursos daquela primeira renda, você tem aquela renda complementar. E venho falando como usar o consórcio, cartas de crédito do consórcio imóvel para criar renda, para criar patrimônio vitalício para você, para sua família, para os seus netos, né? Imóveis são bens, eles não têm uma liquidez imediata, porém ele tem uma valorização muito bacana quando você observa, pega um imóvel comprado hoje, daqui 20 anos, 30 anos, quanto que esse imóvel rendeu, e ele não tem a volatilidade que tem normalmente os ativos que são vendidos na bolsa de valores, como ações, participações societárias ou derivativos, por exemplo, ou Bitcoin, por exemplo, né? Então, os imóveis, ele tem uma característica muito bacana, que é de criar patrimônio. Além de você manter o seu patrimônio, ele tem a renda, né, que ele traz mensal para você de aluguel. É claro, serve para todo mundo? Não. Na verdade, o imóvel... Só um minuto. Um pouquinho de água. Na verdade, o consórcio de imóvel direcionado, né, para criação de patrimônio, ele pode ser muito bom, porque a criação de patrimônio, através do consórcio, de um lado você tem a captação do recurso com um custo bem mais barato, né? Você tem um prazo de pagamento bem menor, tá? Você tem outros benefícios que você começa a pagar o consórcio e vai pagando, né? Se você tiver o lance para ofertar, você já vai ofertando o lance para tentar antecipar a contemplação, né? Se você não tem um montante total, você pode pegar da própria carta de crédito até 30% para você estar ofertando como lance, né? Então isso aumenta a sua chance, aumenta a sua probabilidade de contemplação. Quando houver a contemplação, confirmou a contemplação, você pode comprar o imóvel, né? Então você já começa a ter a valorização do imóvel, e a hora que você colocar para locação, a própria locação já vai começar a pagar a mensalidade do consórcio que você tinha contratado. Com isso, o dinheiro inicial que você pagava vai sobrar ele no seu bolso para você fazer outros investimentos. Se você reaplicar, ou seja, comprar uma segunda cota e fazer o mesmo procedimento, você vai chegar um momento em que você vai ter um imóvel, depois tem um segundo imóvel, o terceiro imóvel, o quarto imóvel, e o mais bacana disso é que você pode começar com muito pouco. De repente eu não tenho um lance, mas você pode começar apenas com a mensalidade. Você não tem um lance, mas tem a possibilidade de estar pagando mensalmente. Então coloca no orçamento. Um outro benefício que tem o consórcio é a criação da constância, o hábito de você fazer algo que o hábito torna você qualquer coisa que você queira, né? Se você quer ser bem financeiramente, então você todo mês, toda vez que entrar dinheiro na sua conta, primeiro você tira um percentual do seu capital, de sua renda, e aplica. O consórcio já ensina você a ter esse hábito, né? Todo mês vai ter um boleto para você pagar. Esse boleto é como se fosse uma conta, mas na prática você está guardando dinheiro para o futuro. Você está guardando dinheiro para um outro momento lá na frente. Quando você compra o imóvel, né, você coloca para locação, o cliente começa a pagar. Então, se você pensar friamente, você tem um imóvel, um consórcio hoje, aí pagou 2 anos, aí contemplou, você colocou para locação. O próprio cliente começou a pagar e aí você não vai mais desembolsar aquele valor. Então, se você fez um consórcio de 10 anos, de 15, de 18 anos, você paga 2 anos, nesse exemplo aqui, o cliente paga o restante para você. Se contemplar no terceiro ano, você paga 3 anos e o cliente paga 15 anos para você. Então, é uma alavancagem financeira que eu estou compartilhando com você essa estratégia que muitos clientes nós já estão fazendo, já estão acumulando patrimônio, já tem renda
extra ganhando com essa estratégia, e é uma estratégia muito simples, que não tem a necessidade de você ter um conhecimento muito avançado, né? É evidente, quando você for comprar um imóvel, você precisa fazer boas escolhas, né? Encontrar um imóvel bem localizado, um perfil de clientes, né, que você acredita que vai de fato pagar certinho, não vai atrasar, que não vai ter a vacância financeira, né? Então é muito importante. O que é vacância financeira? É quando você tem o imóvel alugado, o cliente está alugado, mas ele não está pagando em dia. Então você tem um período em que você não recebe. Então é vacância financeira, né? Então é muito importante. Mas para isso você tem corretores de imóveis que são muito preparados, tem imobiliárias que são muito preparadas para ajudar você nesse processo. Tem algumas imobiliárias que você, de sua confiança, é claro, tem que ser uma imobiliária de sua confiança, contrata e ela vai estar divulgando o seu imóvel, alugar ele e ela começa a repassar para você, tá? Então é muito importante. Eu vou te dar um exemplo de um valor de 360 mil reais num consórcio imobiliário para você ver como que fica as parcelas no seu orçamento. Mas você pode fazer para 300 mil, você pode fazer para 500 mil, pode fazer para 1 milhão, né? E nós temos carta a partir de 80 mil reais, tá? Parcelinhas muito pequenas, e eu tenho certeza que se você fizer um esforço, cabe no seu orçamento. Então o mais importante dessa estratégia é você ter constância, né? Ou seja, está o tempo inteiro fazendo. Você está fazendo algo que vai ajudar você agora, que vai ajudar sua família, que vai ajudar seus filhos, sua esposa, seus netos, né? E que vai, de fato, criar uma cultura de investimento, uma cultura de poupar, uma cultura de guardar para o futuro um pouquinho do que você ganha hoje, para você ter lá na velhice, na melhor idade, uma aposentadoria mais tranquila, sem tantas preocupações por causa do dinheiro. O dinheiro, tem muita gente que acha que não é importante, mas você tendo os recursos financeiros, você consegue contratar um bom médico para cuidar de alguém que você ama, você consegue comprar remédio mais barato, você consegue comprar carros para dar conforto, comodidade, você consegue comprar imóveis para morar bem, bem localizado, você consegue viajar, curtir, vai depender muito do seu estilo de vida, do seu perfil. Então você tendo os recursos financeiros, ele ajuda muito em outras questões que o dinheiro pode comprar. Então vou te pegar aqui um exemplo de um cálculo que eu fiz de imóvel de 360 mil, uma carta de crédito de 360 mil, você vai ter uma parcela mensal de R$ 2.291,76, tá? Se você pegar da própria carta de crédito 30% para ofertar de lance, então você vai ter 108 mil, que você pode pegar da própria carta de crédito, e o lance, a gente tem lance fixo a partir de 65 parcelas, que vai dar 148 mil e um pouquinho. Então, você vai estar completando com recurso próprio 40 mil e um pouquinho, quase 41 mil reais de recurso próprio, e aí você vai ter uma carta na mão de 252 mil reais para você comprar um imóvel. Para criar essa estratégia é muito interessante. Com essa questão, você dando 65 parcelas de lance, e quando for contemplado, pode antecipar, né? Você vai poder usar o próprio dinheiro que você deu de lance somados, né, para reduzir o valor da parcela. Com isso, você vai ter uma parcela bem pequena. Quando você começar a pagar esse valor, ele vai estar alugado. Então o cliente paga, ainda vai sobrar um percentual para você, com certeza aí, para estar fazendo uma reserva para futuras imóveis. Quando você compra um imóvel, ele tem que estar fazendo reformas, né? Se for em condomínio, normalmente tem algumas reformas dentro do condomínio, você vai precisar de alguns recursos. Esse pequeno retorno você pode aplicar em uma aplicação financeira que tem um retorno para você, e ele vai crescendo. Quando for necessário fazer uma reforma, você já tem um capital do próprio imóvel que gerou para você para fazer essa reforma no prédio ou melhorias na áreas comuns de condomínio, por exemplo, tá? Então, é muito importante você começar o quanto antes. É muito importante você tomar a decisão hoje. Tem muitas pessoas que a gente conversa, ele ama a estratégia, ele adora. Eu vou pensar, vou conversar com a esposa. E aí conversa, e aí lá decide esperar um pouquinho. E vai protelando, e as pessoas que tomaram a decisão 20 anos atrás, elas estão sorrindo à toa, porque é uma estratégia simples, fácil de implementar,
e dá para você colocar a família inteira numa boa estratégia, né? E não tem tanta volatilidade. Então é muito interessante. E aí depois lá na frente, se você quiser algumas dicas, né, de como reduzir, né, os impostos, né, sobre a transação, a gente dá orientação para você, indica de repente um profissional do direito, né, para te orientar sobre administração de patrimônio, para reduzir a questão da tributação. Então é muito importante começar o quanto antes. O consórcio é muito viável, o custo mensal é um custo bem interessante, dá algo em torno de 2,08% ao ano, mais atualização uma vez ao ano pelo Índice Nacional da Construção Civil. Mas quando você usa dessa maneira que eu estou te informando, você certamente não vai estar tendo esse problema, porque o próprio cliente vai estar pagando para você lá na frente. É bom para o cliente, que vai estar entrando no imóvel novo, bem bacana, e é bom para você, né, que está criando patrimônio. Tá? Então, se essas informações estiver fazendo sentido para você, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, compartilhe com os amigos lá no seu trabalho, compartilhe com o máximo de pessoas que você possa, para que essa informação chegue a mais pessoas e também ajude o nosso canal aqui, tá? Se você curtir, é uma maneira de você patrocinar gratuitamente para nós aqui, mas para nós é muito importante esse clique, essa conversa, né, que você pode estar digitando lá, que possa ajudar a gente, tá? Melhorando ainda mais a estrutura, trazendo informações que possam mudar a sua vida financeira. Para mim é sempre um prazer estar falando com vocês e foi um prazerzaço mesmo compartilhar com você. Se você estiver pensando nisso, manda mensagem lá no WhatsApp daqui da empresa, manda mensagem nos comentários que nós iremos ajudar você. No WhatsApp é mais rápido, tá? Hoje está tendo bastante chamada, então se você mandar no WhatsApp a gente consegue estar atendendo você prontamente. Um grande abraço, fique com Deus.